Olá, pessoal, está começando mais um Sala de Audiência, o podcast da Jacó Coelho Advogados. Aqui buscamos discutir e refletir sobre atualidades regionais, nacionais e globais de uma forma descomplicada, juntamente com temas do direito sem juridiquês. Eu sou a Tatiana Cardoso e estarei com vocês nessa jornada de conhecimento. Mais uma vez, eu tenho a honra de receber, aqui à minha direita, o fundador do escritório, Jacó Coelho Advogados, o próprio Jacó Coelho, hoje presidente, né? Há algum tempo, né? Presidente, não sei se foi desde o começo desse ano, o título, né, de presidente aqui do escritório. E essa é a primeira vez que ele participa com os filhos e seus sucessores. O Matheus Coelho, também aqui à minha direita, que é nosso diretor financeiro e de inovação, e o Lucas Coelho, nosso diretor de relacionamento com o cliente. Todos três, além disso, são advogados e sócios aqui do escritório. Temos também o prazer de receber aqui no Sala de Audiência o empresário, médico radiologista, professor universitário, pai de família, né, chefe de centenas de colaboradores, o Dr. Renato Tavares Dyer, proprietário de uma das holdings de saúde mais prósperas do Brasil, o Grupo CRD Medicina Diagnóstica. Agora eu vou falar um pouquinho do Jacó, para quem não conhece ele tão bem ou tem uma leve noção, né? O currículo dele é um pouco extenso, mas vale porque quando a gente tem um currículo, faz toda a diferença, as lembranças e as menções, porque só a gente sabe o que custou, né? E o que custa diariamente manter tudo isso. O Jacó, além de empresário, professor universitário, advogado, é sócio fundador, presidente aqui da Jacó Coelho Advogados, uma empresa com mais de 100 colaboradores. Ele é ex-secretário-geral da OAB Goiás, gestão 2016-2018 e 2019-2021, e atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, CASAG, gestão 2022-2024. Em 2019, ele foi agraciado pelo governador do estado de Goiás com o grau comendador da Ordem de Mérito Anhanguera por seus relevantes serviços prestados ao estado de Goiás, sendo ainda autor de diversos artigos especializados em seguros. É ainda membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência, pertence à Associação Internacional de Direito Securitário, AIDA Brasil, e membro do Grupo Regional de Trabalho da região de Minas Gerais e Centro-Oeste, da mesma instituição. Possui larga experiência em gestão de contencioso, atuando no mercado há quase 30 anos. 30 anos, Jacó, é isso mesmo? 30 anos é muito tempo, né? Mas eu quero aqui dizer que é sempre um prazer para mim estar aqui no Sala de Audiências e apenas dizer a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais que nós vamos estar aqui para ter um bate-papo aberto sobre gestão, sobre muitas questões aí que eu acho que são bem interessantes para aqueles que nos acompanham. Obrigada. Agora, o único médico aqui no recinto, né, o Dr. Renato Tavares Dyer. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, o CBR, especialista em Radiologia Osteoarticular pela Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, é professor assistente do Departamento de Radiologia da Universidade Federal de Goiás, chefe da cadeira de Radiologia Osteoarticular, membro do Conselho Diretor da Faculdade de Medicina da UFG, chefe do Serviço de Residência de Radiologia do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo, CRER, como é conhecido aqui em Goiás, editor da revista Coluna, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, é pós-graduado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, é doutorando na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, CEO do grupo CRD e, finalmente, vice-presidente do Sindimagem, que é o sindicato das clínicas especializadas em radiologia aqui no estado de Goiás.
Muito bom. Doutor Renato, uma honra, né? A honra é nossa. Eu que agradeço o convite, Tati. Agradeço também a família. Para mim é um prazer estar aqui na casa de vocês. Espero poder contribuir. Eu também trabalho numa empresa familiar e fico muito feliz, muito honrado de ver o sucesso de vocês. E entendo que é de suma importância essa estrutura familiar e que, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, a empresa familiar ela também é extremamente promissora. Jacó e Renato são de áreas e segmentos diferentes, mas possuem algo em comum nos seus negócios: o escalonamento de sua produção. Os dois são goianos e as sedes de suas empresas que possuem atuação nacional são em Goiânia. Renato Dyer produz milhares de exames de imagem diariamente, enquanto Jacó Coelho trabalha em grande escala com advocacia, com centenas de advogados e acompanhando milhares de processos. A princípio, tais áreas de atuação não são escaláveis. Os dois são pioneiros aqui no estado. Depois eu quero que o Jacó, que sempre levanta essa questão, né, fale um pouco sobre a síndrome do patinho feio, né, que às vezes Goiás levanta, pessoas levantam, né, a respeito de Goiás, e vocês conseguiram se destacar, né, a mercado com atuação nacional e em segmentos completamente diferentes. Vocês souberam fazer isso com maestria e têm desafios diários para se manterem no topo deste segmento que é tão concorrido. O CRD Medicina Diagnóstica tem mais de uma década de história e nos últimos anos se tornou um grupo que emprega centenas de médicos e profissionais de diversas áreas, mas principalmente da saúde. A Jacó Coelho Advogados completou recente 24 anos de atuação e tem certeza que a evolução na maneira de se fazer gestão em negócios familiares e como tirar o máximo proveito possível da tecnologia fizeram diferença no desenvolvimento desses negócios. Eu queria começar levantando uma questão aqui. Vocês são, Jacó e Renato, vocês são referências aqui no estado, escalando negócios, né, que a princípio, como eu falei, não seriam escaláveis. E como que isso aconteceu? Como foi essa oportunidade? Eu queria que o Dr. Renato começasse falando, né, como é que foi isso lá? Você começou, o CRD iniciou para atender uma demanda, né, de uma empresa, da família, mas você prospectou algo mais. Foi mais ou menos isso? Isso. Nós começamos com a necessidade, então, de atender a demanda dos exames de imagem do Hospital de Acidentados. E aí, Tati, a impressão que eu tenho que o segredo dessa escalada, né, como você questionou, está muito ligado aos processos, né? Eu acho que se você consegue ter os processos bem desenhados, com muita disciplina, você consegue crescer sem perder a qualidade do serviço prestado. A gente procura ter no DNA um foco muito grande na qualidade. Eu brinco que mais importante do que ser o que mais faz é o que melhor faz. E, naturalmente, para o paciente nos procura, mais do que a quantidade de exames, é a qualidade daquele serviço prestado. Então, eu acho que a escala realmente ela só é permitida se tiver processos muito bem definidos, pessoas treinadas. Entendo que o controle é fundamental. E aí você estava falando há pouco de tecnologia. Hoje a gente consegue estar presente através das salas de comando de forma virtual em operações distantes, né, geograficamente, mas então você consegue com os monitores, você conhece a nossa estrutura lá do nosso command, está realmente acompanhando em loco a realização, a qualidade daquele procedimento mesmo geograficamente à distância. Então acho que a resposta nesse caso é processo, utilizar aí as ferramentas de engenharia de produção, muito conhecidas da indústria, mas também no segmento de prestação de serviço, e mesmo em segmentos tidos como mal geridos, como a medicina, os hospitais, mas com muita disciplina a gente consegue sim alcançar essa qualidade. E o Jacó tá ali. Foi um processo, eu acho que interno, né, Renato? E
esse processo nunca acaba, né? Porque quando você começou, você não sabia, né? E iniciou, e é um refinamento constante. Sistema de gestão da qualidade é melhoria contínua, né? Então a visão que eu tenho é que isso realmente nunca está terminado, isso nunca está acabado. É um processo de evolução, e aí eu entendo que a progressão é mais relevante que a perfeição. Então é um dia após o outro, um PDCA contínuo, planeja, executa, acompanha e assim sucessivamente. E você, Jacó, como é que foi lá? Há 30 anos você não começou escalando também, né? Pelo que eu me lembro, não foi assim. Eu era criancinha, assim, gente, deixar bem claro, não era uma adulta há 30 anos, né? Bom, primeiro eu quero dar as boas-vindas para o Dr. Renato Dyer, parceiro, amigo, pessoa que eu admiro, e recomendar que a gente siga assim essa jornada aqui, porque ele fala primeiro, me dá as dicas e depois Você só concorda. Eu só concordo. Mas eu quero começar pela a colocação que você fez, a síndrome do patinho feio. Na verdade, houve no tempo aí muitas brincadeiras, inclusive de mau gosto, né, até nas redes de televisão nacional aí, com piadinhas sobre o que se podia esperar de Goiás, né? Então, muitas referências negativas, e o fato é que nós, profissionais aqui de Goiás, precisávamos provar talvez um pouco mais do que, por exemplo, profissionais de São Paulo, no sentido da competência. E hoje eu vou a muitos clientes, né, grandes corporações que são nossas clientes aqui do eixo Rio-São Paulo, e eu brinco com amigos meus que são diretores, gerentes, superintendentes das empresas, eu digo o seguinte: olha, de um tempo para cá, descobriu-se que Goiás fica no centro do país. Portanto, produzir em Goiás é melhor e mais barato e tem uma logística muito melhor do que se produzir, por exemplo, na própria São Paulo, que você tem que percorrer toda a distância, por exemplo, para levar mercadorias para o norte e nordeste. Então, isso é essa nova percepção geográfica, mas eu creio também que vem aí para esse cenário de desenvolvimento que Goiás alcançou de uns tempos para cá, acaba nos impulsionando aqui a nós a termos uma nova percepção de mundo, de negócio e tudo mais. Mas lá, há 24 anos atrás, quando começa esse escritório, ou há 28 anos, quando eu começo na advocacia, você ainda tinha uma coisa extremamente manual, né? E os escritórios de advocacia eram muito naquele estilo que eu chamo de uma advocacia mais boutique, em que você atendia de forma muito pessoal ao seu cliente. E aí entra um jovem advogado sem nenhuma tradição jurídica, precisando então de um lugar ao sol. E aí, obviamente, que você faz algumas análises. Eu vou concorrer com aquele escritório que já tem uma grande tradição na área jurídica? Se eu for fazer a mesma coisa que esse escritório com grande tradição fazia na época, com toda certeza eu iria sempre ser preterido, porque aquele com uma grande bagagem estaria sempre à frente. Então, a inovação passou a ser o carro-chefe, na época, muito mais pela necessidade de inovar e ter um lugar ao sol do que necessariamente, talvez, porque eu buscasse isso. Então, aquele ponto em que você se encontra numa encruzilhada e precisa decidir, olha, qual é o caminho que eu vou seguir. Então, desde 1999, quando começa esse escritório, nós começamos com uma visão de que a gente precisava ser diferente. E aí eu nunca escondi de ninguém que eu fui muitas vezes até grandes corporações do eixo Rio-São Paulo, e chegando lá eu via qual era o método que eles aplicavam ali. Então eu falava, se aquele método era um bom método ali, obviamente que se eu trouxesse para cá, eu teria condições de sair na frente aí na disputa pelo mercado. E é isso que a gente vem fazendo. Hoje eu encontro
advogados que estão no mercado já há muito tempo, que foram nossos estagiários e que eles têm lembranças, por exemplo, da época que eles saíam aqui do escritório com scanners, que naquela época representavam uma hiper, né? Você estaria muito à frente do mercado se você tivesse o equipamento daquele. E hoje é um equipamento que, inclusive, está deixando de ser útil, porque os celulares substituíram os scanners. Mas na época, os nossos estagiários iam então com o netbook, que era um equipamento menorzinho, um scanner e digitalizava processo ali nos balcões. Aquilo trazia, por exemplo, muita economia para nós, mas trazia principalmente algo que era muito importante, agilidade nos processos. Então, a gente ganhou muito à frente. Então, a gente acaba, ao longo desse tempo, vindo empregando bastante tecnologia, inovando e aí levando a nossa advocacia de uma advocacia que seria, vamos dizer, de boutique para uma advocacia de volume. E esse volume que você chama de escala, né? A gente foi fazendo cada vez mais e aí saímos então de uma linha em que a gente atuava em Goiânia para atuar em Goiás, depois para atuar no Tocantins, depois no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, e hoje atuamos no Brasil inteiro sem nenhuma dificuldade. Isso é algo que para nós é natural e a gente lida então com esse volume assim, de uma forma muito natural. Quando eu falo a gente é porque literalmente não sou eu, é uma equipe que aprendeu a trabalhar escalando o mercado e fazendo isso com muita naturalidade. Eu acho que essa talvez seja hoje a nossa força. A nossa força está muito mais na nossa competência coletiva do que na nossa individualidade. Eu acho isso que faz a grande diferença. Eu percebi na sua fala que tem a questão você falou da equipe. E se adaptando, então, foi se adaptando ao que chegava. Seria isso? A demanda que chegava. E do mesmo jeito, os seus médicos, né, os seus colaboradores, a evolução da tecnologia e um jeito de trabalhar. Porque, com certeza, o jeito que um radiologista trabalhava há 5 anos não é o mesmo jeito que trabalha hoje. Ou no mundo pós-pandêmico, né? É verdade. E é bem recente, né? Não existe uma distância tão grande, né? Inclusive aqui, né? Também. É como o Jacó colocou, é muito dinâmico, essas mudanças são muito rápidas, né? Você falou do scanner, que hoje já está obsoleto, mas há pouco tempo foi uma disrupção. E acho bacana, até contribuindo e complementando a fala do Jacó, muitas vezes a gente liga inovação com tecnologia, mas nem sempre essa inovação ela é tecnológica, ela pode ser comportamental, e essas mudanças de processos, de levar o scanner, mas fazer esse escaneamento no balcão, ou da gente, de alguma forma, alterar o processo, por exemplo, na confecção de um laudo, de um relatório. Então, em vez de utilizar, eu mesmo digitar aquele exame, utilizar um gravador onde uma secretária digitadora faz a transcrição, eu utilizar, por exemplo, um software de reconhecimento de voz, são formas, são mecanismos de você tornar o processo mais ágil, portanto, mais escalável, né? É muito interessante também no sentido do como que isso ocorreu, né? Seguramente isso não foi planejado exatamente da forma que foi executado. Eu costumo dizer muitas vezes para o nosso time que eu sou um fazedor, eu sou um executor. Então, as oportunidades vão surgindo e mais do que tentar prever o que vem, quais são os desafios, as oportunidades, estar apto para rapidamente, com muito dinamismo, a gente conseguir fazer essa leitura e surfar essa onda, né? Então, acho que são complementações importantes aí da fala do Jacó. Tati, eu acho interessante, assim, o que um escritório de advocacia e uma rede hospitalar podem ter em comum? Eu acho que é uma pergunta que talvez aqueles que nos acompanham ficam aí pensando. E eu quero dizer o seguinte: qual é o maior desafio de um advogado do ponto de vista de prestação de serviço? É que ele consiga fazer com que a sua prestação de serviço se multiplique.
Mas se ele reduzir esta prestação de serviço à sua pessoa, ele vai ser muito limitado. Na minha visão, na medicina é muito parecido com isso, né? Então, o grande desafio da gestão empregada a um escritório de advocacia e à medicina, na minha percepção, é que aí sim você consegue prestar serviço em escala, porque você vai contar sempre com uma equipe. E aí eu sempre digo algo que na minha vida é muito, muito presente. Quanto mais necessário eu, enquanto aquele que é o líder do escritório, sou útil, se eu sou útil demais, então é porque eu estou sendo pouco competente. Porque o ideal, né, é que a minha equipe consiga executar plenamente todas as suas atividades e eu defina, aí o Renato falou do processo de melhoria contínua, apenas no momento de planejamento você define como é que essa prestação de serviço ela deve seguir. Senão, eu começo ao invés de impulsionar a minha equipe, eu começo a travar a atividade dessa equipe, aí ela pode não ser tão eficiente quanto se quer. Enquanto o Renato falava, eu me lembrava de uma fala hoje com o Matheus, que talvez hoje o maior volume de pessoas que a gente está contratando, e aí eu confesso aqui, né, ao vivo, que essa é uma prática das empresas do Renato e que a gente trouxe para cá, que é trazer para cá engenheiros de produção, exatamente porque há uma necessidade dessa inovação, que concordo com o Renato plenamente, nem sempre vai ser inovação tecnológica, mas você precisa inovar em várias formas de pensar. E isso a gente só faz no dia a dia, e esse grupo que vem, Matheus, de engenheiros de produção, então eles vão nos auxiliar, talvez até não só auxiliar, mas nos direcionar, porque o que eu acho que a gente tem que fazer é aperfeiçoar, mas talvez criar processos que a gente nem pense que existam hoje, mas eles são necessários, a gente só não sabe que eles são necessários ainda, a gente vai saber na medida que eles são criados. Eu brinco que a diferença que faz a diferença, né? Então, num grupo de advogados, como num grupo de médicos, você ter a possibilidade de ter pessoas com diferentes formações é extremamente complementar. Sobre negócios familiares. Vocês também têm isso em comum, né? Jacó e Renato. E o Renato bem mais jovem, né? Não sei. Nem tanto. Nem tanto. Bem mais jovem. Bem mais jovem, né? Mas já começou a inculcar nos seus filhos, né? Nos filhos dos sócios, assim. Os filhos do Renato são criancinhas mesmo, né? Aprendendo a ler. Então, ao contrário, assim, do Matheus e do Lucas, que já são diretores aqui da empresa, que já são formados. E ambos estão começando um processo aí sucessório. Eu queria que você contasse, Renato, o porquê de você querer levar os seus filhos, né, os filhos dos seus irmãos também envolvidos no grupo, já para a clínica, para ter aquele contato, esse processo. Não, vou levar. Não foi assim. Eu sei que, né, vocês estão passando há um tempo por um planejamento mesmo. E depois eu queria que o Lucas e o Matheus falassem da experiência deles aqui com quando que começou, né? Com que idade e o que vocês faziam, né? E o que resultou hoje, né? Essa experiência. Tati, eu acho que a gente não apaixona por aquilo que a gente não conhece, né? Então, acho que o primeiro ponto é dar oportunidade para a família, para os sucessores, conhecer. Depois, o nosso histórico, né? Os meus pais, desde muito cedo, imprimiram em nós a importância do trabalho. Então, eu sempre tive muito orgulho dos meus pais, meu pai e minha mãe, de como trabalhadores são. E o trabalho na área médica, você não está, né? Você é. E, de fato, é 24 horas, é intenso, é uma vida. E não falo isso reclamando, não. Pelo contrário, falo isso com muito orgulho. Então, a gente... desde muito jovem, sempre acompanhou essas rotinas. Estamos indo pro clube,
no final de semana. Vamos passar ali no hospital. Fazer um paciente. E aí ficávamos ali no carro, eu ia na lanchonete do hospital, enquanto meu pai, de repente, estava dando uma alta, fazendo uma prescrição. E com isso você cria uma paixão, uma verdadeira admiração, e assim é natural que você queira seguir os passos, né? Então não tem dúvida que todos nós temos um grande interesse que os nossos negócios sejam perenes, né? Infinitos, como o livro que você me deu, a Tati me deu um pequeno parênteses, um livro recentemente, fantástico, Organizações Infinitas, e esse livro inclusive fala muito disso, né? Da importância da gente sempre se reinventar. Mas seguindo o raciocínio, então o aspecto do exemplo familiar foi muito relevante nesse sentido. E por último, Tati, nós temos lá uma característica de ter vários sócios. Então nós temos a holding CRD Saúde, que tem participações societárias em várias unidades, e cada unidade com uma peculiaridade. Então, por exemplo, nós somos sócios de empresas de capital aberto, empresas listadas na Bolsa. Quando você tem uma tratativa com executivos de alta performance, quer dizer, uma conversa extremamente objetiva e profissional. Da mesma forma, a gente tem, de repente, uma pessoa que é um exímio médico, mas que não tem noções societárias ou de governança, ou às vezes até já uma viúva de um desses colegas médicos. Então você começa a se relacionar com diferentes perfis de sócio. E isso faz com que a gente veja a necessidade de estar formando os nossos sucessores, né? Então acho que esses 3 pontos são fundamentais nesse sentido. Dando sequência, fizemos um processo de sucessão acompanhado pela Fundação Dom Cabral, então foi extremamente profícua essa parceria. Eles têm um programa que chama PDA, Programa de Desenvolvimento do Acionista, o Programa da Família Empresária, e nesse programa eles têm uma parte em company, onde nós tivemos o relacionamento com a professora Elismar de Belo Horizonte, que nos ajudou na construção dessa sucessão. Então, dessa forma, a gente procura sempre envolver os filhos, não só na atividade principal de saúde, mas em outras atividades secundárias também, até para que eles possam conhecer, porque conhecendo, eu acredito que eles possam se apaixonar. Lucas, que idade você começou a trabalhar aqui, fazendo o quê? E como que foi, você enxerga isso hoje, aquela experiência que você teve na infância? Porque o Dr. Renato está levando os filhinhos deles e os sobrinhos de 5, 6, 7, 8 anos de idade para a clínica, né, apresentar, ver o que a mãe faz, o que o pai faz, como é que é, para se apaixonarem, né, ou não também, né, não sei, mas a maioria eu senti uma excitação, né, da parte deles. E como é que foi para você e depois Matheus? Difícil falar isso na frente do meu pai. Cuidado com a resposta. Cuidado com a resposta. Mas eu ia fazer um gancho antes, no assunto que vocês estavam antes, aí já vou linkar com isso. Eu acho que o Jacó falou assim, o que um escritório e uma clínica, né, na área... Clínica não, né? Uma empresa, que o escritório hoje também é uma empresa, na área da saúde, tem em comum falar de escalabilidade, etc. Eu acho que tem muito a ver lá atrás com o nicho que o Jacó escolheu lá atrás. Então, por trabalhar com PJ e o nível de exigência que eles tiveram em relação a nós, acabou que a gente foi para um lado que não teve escolha. A gente começou a trabalhar com seguradoras e nessa parte de judicialização, e você ter uma massa ali, né? Então, acho que do mesmo jeito o seu de fazer exames, então exames em massa, acaba que vai muito disso. Diferente de outros escritórios aqui no estado de Goiás, que é totalmente diferente. Às vezes, né, o escritório é bem menor, com poucas ações, mas com valores bem relevantes, né? Mas, voltando um pouquinho à minha história aqui no escritório. Então, lá atrás eu devo ter começado aqui no escritório com 12 anos, eu acredito. Remunerado? Remunerado ou não? Remunerado... Eu acho que eu lembro, acho que a gente ganhava, não sei, Matheus, era o que, uns R$200, R$100 por mês? Não lembro. Acho que era algo nesse sentido. Mas eu comecei a trabalhar no escritório, meu primeiro serviço aqui foi picotar papel.
Então eu vinha pro escritório, ficava aqui 2 horas por dia. Aqui não, né? Na outra sede que a gente tinha. Cotava ali o papel 2 horas por dia. Não podia colocar mais que 2 papéis, que não engarranchava e eu tinha que tirar e começar de novo. Porque naquela época ainda tinha um arquivo, né? Então tinha um arquivo morto lá em cima do escritório, que o Matheus já foi arquivista também, então... Também já fui muito lá. Então, quando acabava aquele arquivo, descia pra gente poder picotar e a gente também vendia esse papel, né? Que depois fazia reciclagem, etc. Mas no meu caso, desde pequeno, né? Porque eu lembro disso, tipo, quando as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando você crescer e tudo mais e tal. Então tinha o meu avô, que já tinha sido jogador de futebol, apesar de não ter sido muito tempo, mas eu já passou isso na minha cabeça. Via meu pai, né, então ele sempre foi sempre foi advogado e tudo mais, não teve outra profissão. Minha mãe era professora, mas também nunca me interessei, então eu sempre pensei nisso. Sempre foi direito, eu nunca pensei em fazer medicina, fazer engenharia. Geralmente você segue o que seu pai faz, ou então você passou algo na vida que te interessa, né? Às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, se interessa pela medicina porque quer ajudar alguém, sempre tem algo relacionado a isso. E eu acho interessante você falar também na questão de você poder conhecer para você se apaixonar. No meu caso é um pouco diferente, né? Então assim, eu conheci, teve no começo assim aquela resistência, você é obviamente novo, você não quer trabalhar, isso acontece, tá? Então Renato, já se prepare aí para passar com os seus filhos. Então quando, na época 12 anos, aí eu fui crescendo, aí chega naquela parte dos 14, 15, você tá adolescência, daí que você não quer mesmo, você é do contra e tudo mais. Então, assim, quando todo mundo estava indo pro sair, né, ir pro shopping depois da aula, você começa naquela fase, eu e o Matheus, a gente tinha que trabalhar, né? E eu sempre reclamava, eu falava, meu pai, pai, eu não quero, meus amigos e tal. Ele falou assim, os pais dos meus amigos, eu não sou pai dos seus amigos, sou pai de você. Então, e aí sempre falava, um dia vocês vão me agradecer por isso. Então, hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que, tipo, no nosso caso, em específico, foi muito bom. Porque a gente já conhece o escritório há muito tempo, né? Eu particularmente já passei por diversas áreas aqui no escritório, conheço muito. Hoje eu dou valor, porque naquela época, tipo, apesar de eu não sair, eu tinha dinheiro no final de semana pra sair, que eu lembro até hoje que eu ganhava ticket, e aí o ticket passava já no Outback e no McDonald's. Eu ficava maluco, eu falava, cara, isso é bom demais. E ganhava, tipo, um valor já bom naquela época, né, pra minha idade. Então, acaba que... Eu sempre paguei bem, viu? Então, assim, tinha suas partes boas, suas partes ruins, mas, obviamente, hoje, assim, eu enxergo que foi muito bom pra mim, meu crescimento. E, né, sinal que deu certo. Hoje, né, no meu caso, eu já passei por diversas áreas, não tinha... Apesar de ter formado em Direito, ter trabalhado e estar ali no contato no dia a dia... Hoje eu estou na área de negócio, escritório, tá? Relacionamento com o cliente, que é o que eu sempre tive, aptidão na minha visão, e todo mundo sempre me falou. Então hoje eu de fato me encontrei no escritório. Pra mim hoje eu tenho realmente prazer de vir trabalhar, fazer o que eu faço, que nem sempre, que é um assunto que eu acho interessante as pessoas saberem a verdade, né? Tipo, the real life mesmo, que eu nem sempre amei vir pro escritório, isso era uma realidade. Mas depois de um tempo as coisas foram mudando. Obviamente, meu pai foi dando mais espaço para nós, à medida que a gente demonstrava responsabilidade, não, obviamente, ele sempre falou isso. Mas é uma frase que ele sempre falou, ficou gravada na minha mente também, que tipo, os filhos dele podiam ser tudo, mas menos trabalhadores ruins, digamos assim, eles iam aprender a trabalhar, né? Então, que isso que o pai dele tinha ensinado para ele, né, meu avô. Então, assim, acho que hoje eu e o Matheus, a gente tem uma experiência muito bacana, gosto de trabalhar no escritório hoje. Enfim, eu acho que é basicamente isso, um geral. Só contribuindo, Lucas, eu acho bacana quando você coloca a realidade, né? Teve momentos de rejeição, ou mesmo dificuldades, porque nunca é uma linha reta, né? De repente a Tati estava falando aí do sucesso, mas tem momentos difíceis, tem muito sobe e desce, a longo prazo é natural que você tenha o crescimento, mas nunca é uma linha reta. E às vezes a gente só conta a parte boa, né? Não para esconder o ruim, mas porque a gente é tão otimista. Com certeza. Eu acredito que o empreendedor normalmente é uma personalidade muito otimista. Então a gente esquece mesmo, não dá tempo de reclamar, né? Não dá tempo de olhar para trás. E aí depois você me falou uma outra situação que eu acho que é uma outra semelhança do direito e da medicina.
Isso eu acho, Jacó, que é um ponto de semelhança, de conversão também. O direito é muito amplo, né? Você disse que se encontrou no relacionamento cliente, um perfil mais relacional, de repente o Matheus na parte mais administrativa, a medicina também é muito ampla. Então, eu costumo dizer que o colega que não se adapta na profissão, realmente, porque é muito difícil. Se você não gosta de uma característica, você vai para outra especialidade. Então é tão amplo que eu acho difícil você não gostar de alguma coisa dentro de uma profissão tão maravilhosa. Matheus, e Jacó, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só ia dizer, eu concordo plenamente com o Renato, porque eu acho que a beleza é exatamente ser diferente. São pessoas que têm, o objetivo pode ser comum, o crescimento da empresa, mas internamente há espaço para desenvolvimento de várias atividades, várias competências, e eu acho que essa talvez seja a beleza, né? É quando você lidera equipes e aí você me lembra aí hoje a Tati, que está aqui nos liderando, né, nessa podcast, e ela foi nos propor algo que é um rompimento com um padrão que nós temos hoje aqui dentro, que está mais formal. E ela foi dizer, olha, acho que para aquilo que o escritório se propõe, que é um jeito Google de advogar, a gente precisa ter ambientes disruptivos aqui que dê para as pessoas que pensam diferente oportunidade de desenvolver suas atividades de forma diferente. Então, era a tônica de uma reunião que a gente teve por volta da 1h30 da tarde, mas eu acho que isso tem muito a ver com o que nós somos. Nós somos uma equipe formada por pessoas diferentes, com competências diferentes, com visões de mundo diferentes, e eu acho que exatamente nisso está a nossa força, as diferenças. E a gente se complementa, né? Isso. E, Matheus, as suas férias eram aqui no escritório? Como é que eram as suas férias da infância? Era emoção, né? Como é que era isso? E depois... Não eram, mas viraram. Viu? Suas férias na infância era aqui, enquanto todo mundo ia viajar, né? Ia pro Hot Park, ia pra fazenda, né? Tava picando papel e arquivando. Como é que era isso? Era. Assim, basicamente, o Lucas começou na área de picotar papel, né? se é uma área, né? Mas no caso... Claro que era uma área. Eu entrei no escritório, basicamente, acho que com 12 também. Eu fazia diferente, eu era arquivista. Na época tinha arquivo. E foi muito bom. Eu acho que realmente... eu me recordo muito bem, acho que nas férias de julho, a gente tem uma tia que tem uma chácara no interior não, mais afastado um pouquinho de Goiânia, e a gente tem muitos primos, né? Meu pai tem 6 irmãs. E aí, né, naquela idade, férias é uma farra. Minha tia abria a chácara, deixava todos os sobrinhos irem, e a gente, desde sempre, tinha responsabilidade do trabalho. Então, podia, mas podia ir no sábado. E sábado e domingo, porque dia de semana a gente trabalhava, mesmo estando de férias da escola, né? Por um lado foi muito bom, né? Da questão igual o Lucas falou, de responsabilidade, sempre lidando muito novo com questão de dinheiro. Fui o primeiro da minha turma de amigos a ter cartão de crédito, pela questão do dinheiro que vem do trabalho. E vai trazendo algumas coisas a mais. Então, o fato da gente sempre ter trabalhado aqui no escritório foi muito bom, no sentido de hoje a gente conhece tudo do escritório. Então a gente fala com propriedade de várias coisas, de como que era, como que ficou, que é uma bagagem muito grande na hora de você responder, ainda mais com outros sócios e com outras pessoas. Meu pai sempre falou que a gente teria que galgar a confiança dos sócios e dos demais líderes. Então nunca foi que, graças a Deus, uma coisa imposta, né? Então a gente sempre... Eu lembro até hoje, antes de eu virar gerente, cara, eu fiquei 2 anos de supervisor. E quando ele me nomeou gerente, todo mundo da reunião falou, mas ele já não era? Mas assim, eu agi 2 anos como gerente sem ser gerente.
Mas foi bom, porque eu ganhei o respeito do pessoal, ganhei a confiança do pessoal. E aí você vai galgando. Então, o fato da gente ter trabalhado novo, que é uma das coisas que eu vou fazer com o meu filho, com certeza. Ainda mais quando a Tatiana comentou dos filhos do Renato. Eu até falei com a Tatiana, falei, cara, talvez eu vou começar a levar o Miguel toda sexta-feira, uma vez por mês, e pra ele sentir. Porque o Miguel hoje tá na fase de querer ser jogador do PSG, né? Mas, então, eu acho que esse contato muito novo é muito bom. É dolorido para quem é novo, né? A pessoa geralmente não vai entender aquele momento. Eu, lá de casa, fui quem entendi mais. O Lucas demorou um tempo, né? Quando o Lucas fala que se encontrou, ele pensou em sair do escritório. No dia até virei pra ele e falei, então vai. Se você quer, vai. Porque, cara, ninguém vai te impedir de sair, né? Eu acho que o bom é isso. Tipo, a gente tá aqui pra te acolher, mas se aqui não for o lugar, a gente também vai te apoiar em outra coisa. Mas ele quis ficar, foi muito bom ele ter ficado. E hoje, assim... Obrigado. Mas é isso, a gente sempre trabalhou aqui, a gente gosta de trabalhar aqui, começamos muito cedo. A gente aprendeu um jeito de trabalhar aqui. Hoje meu pai fala, maneira aí, para de trabalhar. Mas foi o exemplo que a gente pegou, né? Foi o exemplo de sempre estar trabalhando, de gostar do que fazer, trabalhar às vezes até tarde, no final de semana, sempre trabalhar full time. E eu acho que isso é a diferença, né? Isso, você tá na faculdade, enquanto o pessoal estava na faculdade, começando a falar de direito, eu já escutava direito desde quando eu nasci. Então, é totalmente diferente quando você chega na faculdade, sabendo disso, sabendo para onde você quer ir, sabendo para onde o que você quer fazer, e porque o leque já é aberto, né? Para quem já tem o primeiro contato, o leque é muito aberto. E eu acho que se a gente tivesse tido contato depois, né, não tivesse trabalhado na área, não tivesse entrado aqui no escritório, eu não sei se a gente teria adquirido o amor pelo escritório, o amor pela profissão em si, como a gente adquiriu. Acho que seria diferente. Hoje a gente não consegue muito separar família de empresa, assim. A gente hoje tenta não conversar de escritório em casa, tenta não conversar, mas é um tema que eu gosto muito de conversar, então é complicado, toda hora eu quero conversar disso. É irritante, mas porque é um tema que eu adoro conversar disso. Ele só conversa Tenta não chamar o pai de pai, né? Tenta não chamar a mãe de mãe, o pai de pai. A gente consegue, porque uma vez uma pessoa que trabalhou aqui no escritório comentou isso com a gente, uma diretora de uma companhia, foi diretora de uma companhia, veio trabalhar aqui com a gente, e ela apontou, falou, não é profissional você chamar o Jacó, né, de pai no escritório. E desde então, hoje eu consigo, no automático, quando é assunto de escritório eu falo Jacó, quando é assunto de casa, né, de família, de filho, eu falo pai. Mas tem só uma pessoa aqui no escritório que eu não consigo, que é uma tia minha, que eu olho pra ela e falo tia. Mas é só essa, as demais eu consigo. Mas, a vida se mistura, né? Não tem como se separar assim. Mas nem sempre ele gostou de ser chamado de Jacó. Eu lembro que ele brincou no começo, ele brigou, mas você sempre chama de Jacó? Sou seu pai. Mas acho que uma outra coisa também interessante a gente falar, um complemento antes da Tati seguir, é que o trabalho lá em casa nunca foi... como é que eu vou dizer? Opcional. O trabalho. Então a gente tinha que vir mesmo não querendo. Acho que do mesmo jeito na época, né? Nós somos evangélicos, igreja também não tinha discussão, a gente não ir. Mas eu hoje, olhando pra trás, eu vejo que tipo, nem sempre você, quando você é jovem, você tem discernimento pra ficar escolhendo o que você quer e o que você não quer. Então, em determinados momentos, você tem que ser, né? Tem que ser obrigatório até você entender que aquilo ali é importante. No processo, você vai descobrir que aquilo ali é importante pra sua vida. Porém, o curso foi opcional. Meu pai nunca obrigou eu e o Matheus a fazermos direito. Nunca obrigou, nunca que a gente tinha que ser o melhor da escola, o melhor da faculdade. E mesmo assim, a gente, né, decidiu fazer direito pelo fato do escritório, né, a gente já ter isso, eu sempre me vi nessa profissão. E também, voltando às verdades, é no processo que você aprende. Então você começa a ganhar dinheiro, você já
coloca as coisas na balança, né? Meu pai, ele sempre falou isso, ó, o homem tem que aprender, igual o Matheus disse, né? O homem tem que aprender a mexer com dinheiro, você tem que começar a organizar as coisas de vocês. Então, depois de um tempo, ele, você quer comprar tal coisa, que antes ia comprar roupa, vou transferir o dinheiro pra vocês, vocês vão comprar outra coisa, o problema é de vocês vão ficar sem, mas aí você já vou transferir o dinheiro de tal coisa. Então, acaba que é um processo que você vai se descobrindo ali dentro da empresa, você vai gostando, opa, peraí, isso aqui é massa, isso aqui não é, né? E aí você vai crescendo, né? Pessoalmente, profissionalmente, então é um processo também. Acho que interessante falar isso. Não foi algo, vocês têm que ser advogados, vocês têm que estar aqui no escritório hoje, até mesmo essa questão que o Matheus disse, teve um momento que eu pensei, sim, sair do escritório, mas por uma opção mesmo, acho que seguir o que nós já temos e N outras coisas, a gente decidiu ficar aqui, né? Eu decidi ficar aqui e hoje a gente tá. A tendência é a gente virar o maior do Brasil aí. Se eu puder fazer um pequeno complemento e falando em sucessão, né? Eu acho que se eu conseguir transmitir para os meus filhos a importância da disciplina, eu já estou muito satisfeito nessa tarefa de pai, porque eu não acredito no sucesso profissional ou de uma organização sem a disciplina. Então, querendo ou não você ir à igreja, querendo ou não tinha que estar lá. Eu acho que isso tem um valor incrível no sucesso. Eu só fazer um comentário, Renato, teve uma vez que eu dava aula, eu tinha 10 turmas na faculdade, mais o escritório. Então eu levantava 4 da manhã, preparava aulas até 6 e eu já ia de táxi, porque não dava tempo de ficar estacionando o carro. Então era uma rotina bem... E eu voltava para casa, a última aula acabava 21 horas, eu chegava por volta das 10 da noite. Aí eu chego, estavam os dois fazendo tarefa. Eu falei, vocês estudam, que papai não estudou, que é o que deu. Chegando agora. Muito bacana. Doutor, você tinha levantado sobre a questão de você ter vários sócios, né? E tipos de sócios também, né? Nem todos são médicos, né? Tem a questão de ser alguns filhos do primeiro sócio, esposos. E aqueles que você pode escolher, porque alguns você não escolheu, né? Foi do mesmo jeito que você também para outras pessoas. Você não foi escolhido, entrou ali. E o Jacó também tem dezenas de sócios, né? Eu acho que você deve ter uma centena, né? Alguma coisa assim, mas eu queria que você falasse sobre a questão da sociedade por amizade, se ela funciona, ou tem que ser aquela mesmo complementar. Você se completar com outra pessoa. E o Jacó também. Eu queria, né, obrigatoriamente uma sociedade de advogados, todo mundo tem que ser, né, advogado, mas... Funcionou com amizade as oportunidades que você teve ou não? Você escolheu por merecimento ou por complementar mesmo? Como é que é isso? E o que funciona? Porque você já tem mais de 20 anos aí de sócios, né? De sociedades que ainda se mantêm, outras não. Você entrou em algumas e vice-versa. E o Renato da mesma forma, né? Um pouco menos de tempo, mas você tem diversos tipos de sócios e formas diferentes de sociedade. Tati, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu acho que se você não tem afeto, não tem o afecto societário, né? Se você não tem intimidade, não tem vontade de estar junto, você não tem vontade de sair para jantar com aquele sócio, eu acho que não funciona. Então, eu acho que tem que ter, sim, afinidade. Mas não pode ser só afinidade, senão você vira amigo e aquilo vira uma bonita amizade, mas não vira um negócio. Quer dizer, precisa também ter complementariedade. Precisa ter gente que faça diferença, gente que seja complementar nas suas competências. Então, por exemplo, nós temos uma característica que nós temos unidades operacionais em cidades do interior que eu não consigo estar presente, às vezes em outro estado. E para que eu consiga ter uma pessoalidade com aqueles médicos assistentes da ponta, para que a gente não seja visto como um forasteiro,
é importante ter sócios locais que tenham relacionamento, que tenham a convivência. Então eu acho que, desde que esteja bem definida as funções, as atividades devem sim ser complementares. Mas, de novo, desde que bem estabelecidas as funções. Se isso está claro para todo mundo, eu acho que isso é fantástico. Bom, eu concordo com o Renato e eu acrescentaria o seguinte. Sócio é algo que, acima de tudo, eu sempre digo que o primeiro requisito é ser uma pessoa correta, honesta, de confiança. Esse é o requisito básico. Porque as demais características, ser advogado é obrigatório, ser um bom advogado também é obrigatório, e no sócio você sempre procura que seja uma pessoa que tem um diferencial. Né? Para ele ser seu sócio, ele tem que ter um diferencial que acrescenta no negócio. Agora, eu tenho algo que é próprio meu. Eu gosto de ser amigo das pessoas. E tem algumas pessoas que você gosta delas simplesmente. É algo assim, olha, cheguei, conheci, gosto dessa pessoa, quero para o meu relacionamento. E essas pessoas, às vezes, se tornam sócias ou não. Agora, ao longo do tempo, aqui nós temos, por exemplo, sócios que têm 20 anos de sociedade, temos sócios que têm menor quantidade de anos na sociedade, mas todos são pessoas da mais absoluta confiança. Eles vieram, alguns foram meus alunos, meus estagiários, se tornaram advogados, foram empregados do escritório, galgaram todos os postos de confiança até chegarem, por exemplo, à condição de diretor do escritório hoje. Isso, para mim, é extremamente relevante. Mas o que eu percebo também, acredito que o Renato também perceba, é que nem todos os relacionamentos são perenes. Eu digo hoje, com 54 anos, que eu estou trabalhando mais para essas pessoas continuarem na sociedade do que para mim. Né? São elas que vão permanecer aqui, seja os meus filhos ou outros sócios. Agora, às vezes o ciclo se fecha, por N motivos. Às vezes o ciclo se fecha porque a pessoa percebe que quer outras atividades para a sua vida. Às vezes o ciclo se fecha por questões familiares. São N motivos, né? Às vezes os motivos são profissionais, mas às vezes os motivos são também motivos pessoais. E é importante você ter em mente e não misturar os conceitos, amizade com o profissionalismo que você requer, porque eu acho importante, quando esse ciclo se fechar, seja por parte do seu sócio ou da sua parte, de você ter franqueza, falar, olha, acho que chegou a hora da gente se separar, né? Cessa a sociedade, mas não cessa a amizade. E às vezes, se você não souber o momento de fazer isso, pode acontecer que você perde amizades também, porque às vezes nascem ali, por conta desse ciclo que se fechou, algum conflito, algo. Então eu sempre tive muita, não facilidade, porque o momento de cessar uma sociedade é sempre um momento triste, porque você não coloca na sociedade, como o Renato disse, alguém que você não goste. Você coloca alguém que você gosta. Então, é um momento difícil, mas é necessário que você tenha também muita clareza, muita franqueza, muita tranquilidade na hora de ter essa conversa. Mas eu quero colocar uma outra questão, que é o que eu acho que é relevante, é algo que nós estamos buscando atualmente. Uma dificuldade que hoje nós temos no escritório é o choque de gerações, né? Nós temos a minha geração, que são pouquíssimas pessoas da minha geração no escritório, e aí vão, né, a turma dos 40, dos 30 e dos 20. E cada geração nova é uma nova visão de mundo e de visão de sociedade, visão de como se executar o trabalho. E você tem duas opções. Você pode se fechar e dizer, não, então eu só vou trabalhar com esse tipo de pessoas aqui e tal. E ao fazer isso, você vai praticamente sacramentar que você vai
até determinado ponto ou vai diminuir de tamanho. Porque o consumidor do futuro não é a minha geração. O consumidor do futuro é essa geração milênio e depois vem um pós-milênio aí que é a geração que vão ser os profissionais e os consumidores do futuro. Então, qual é o grande desafio para nós? Atrair todos esses profissionais da minha geração, das gerações posteriores, os milênios, e a gente tem feito seleções de estagiários aqui e eu digo para eles, olha, o nosso objetivo ao selecionar vocês é tentar enxergar quais de vocês serão os futuros advogados e sócios do escritório. E aí, Renato, eu acrescentaria um elemento novo, que é a ausência de fronteiras, né? Porque até então a gente estava preocupado com profissionais trabalhando em Goiânia. Agora não são. Hoje nós temos sócios em São Paulo, Brasília, temos sócios no Rio de Janeiro, temos pessoas trabalhando em Minas, pessoas trabalhando em Mato Grosso do Sul. Mas eu ousaria dizer que é interessante você começar a ter sócios também fora do Brasil. É verdade. Em vários locais, porque isso vai abrir o nosso horizonte, abrir a nossa maneira de pensar, e eu acho que é isso que tende a perpetuar, porque a empresa do futuro, para mim, ela é uma empresa que ela vai ter essa tão falada diversidade, mas diversidade em todos os sentidos, né? Você não vai necessariamente falar a mesma língua, né? A mesma língua materna, você vai ter ali uma visão de mundo, visões de mundo diferentes. Eu acho que isso talvez vai ser a beleza dos negócios futuros. Então fica aí um pensamento que eu tenho tido de que o nosso RH no futuro vai começar a selecionar pessoas em todas as partes do Brasil, que a gente já faz, mas também fora do Brasil, porque eu acho que isso vai dar um outro nível de crescimento, tanto crescimento em matéria de faturamento e ser relevante, mas crescimento também profissional. Eu acho que é uma nova visão aí. Muito bom. Eu queria levantar agora a questão da inteligência artificial, que está tão em voga, né, com o chat, né, todo mundo falando disso, saíram notícias de que vão substituir diversas profissões, né, que você basta falar alguma coisa para o chat, ele vai fazer um laudo de um exame, ele vai vai fazer uma petição, ele vai fazer uma apresentação de PowerPoint ou qualquer outro programa, vai identificar um câncer num exame, né? Então, Matheus, eu queria que você falasse, você acabou de chegar dos Estados Unidos, você participou de diversos eventos lá e fez visitas, e antes de você sair do Brasil, a gente já estava falando muito no uso da inteligência artificial. Aqui, no volume que é trabalhado, no material escalável, como que você acha que isso pode ser vantajoso? E se vai ser vantajoso mesmo, ou tá tendo mais marketing desse termo, inteligência artificial? Que, na verdade, inteligência artificial já deve rolar há uns 30 anos, né, doutora? Assim, sem dúvida. Há bem mais tempo, até na parte da cirurgia robótica, várias outras coisas foram refinando, evoluindo, né? E aí eu queria que você falasse como que isso pode ser aplicado aqui, e depois você fala, doutor, como que isso tá na radiologia, né? Porque eu sei do seu encantamento também pela radiologia, não só por uma demanda no mercado em si, mas pela questão da tecnologia, dessa capacidade, né, de se reinventar, de estar ali dentro, da evolução e de que o que o médico radiologista pode fazer, né, em si. Então, vamos lá. Com relação a essa parte de tecnologia, na parte de inteligência artificial, a gente que é antigo, né? Na verdade, a gente estava... Quando a gente foi em Boston, a gente estava num congresso no MIT e acho que ele é head de tecnologia no Google. E essa informação eu não sabia, no sentido de que a primeira inteligência artificial em si, ela data de 1968 e foi lá do MIT. Então, de lá para cá só veio tendo o aperfeiçoamento. O que está acontecendo agora com o GPT
é mais um holofote que a mídia está dando, né? E que realmente agora o nível dos processadores está muito mais rápido. Os computadores hoje você consegue ter acesso a isso por um preço muito barato, mas não é nada novo, mas assusta, né? Mais pro lado aqui da advocacia, quando a gente estava na Legal Week, que é uma feira de tecnologia jurídica, o tema foi muito tratado com relação a uma ferramenta, né? Teve advogados falando que... Um advogado específico, ele tinha acho que 50 e poucos anos, 60 anos, falando, cara, eu vou ser substituído, não vou ser, como é que é isso? E foi sempre falado na questão de... É para tratar como uma nova ferramenta. Como você usa o Zoom, como você usa o Teams, como você usa... WhatsApp, Instagram. Exatamente. Também. Então, é uma nova ferramenta que está aí, que o advogado, sabendo utilizar para algumas situações, pode auxiliar. Não vai, na minha opinião, não vai substituir o advogado, mas ele vem para auxiliar e dar velocidade, né? Quem já usou o chat GPT na versão paga, que tem, eu uso a versão paga, ele consegue responder de uma velocidade muito mais rápida e você realmente pega atividades, por exemplo, sumarização de textos, e ele faz uma velocidade absurda. Contudo, a gente tem que lembrar que ele está usando uma base até 2021 e ele pega informações da web. Então pode vir coisa certa, pode vir coisa errada. Ele inventa, às vezes, contextos, ele inventa algumas situações. Então, no final das contas, tem que ter o profissional para balizar o que está vindo de lá. Então, você tem que usar como uma ferramenta para agilizar no dia a dia. Então, tem N coisas que você pode... por exemplo, esses dias eu usei ele, até comentei com o pessoal da comunicação, o pessoal... Eu vi um escritor falando que ele está sendo muito utilizado para quem tem bloqueio criativo. Então o cara está escrevendo um livro, já fez vários capítulos e vai iniciar um capítulo e ele tem o tema, mas trava. Então quem gera muito conteúdo, que a profissão é gerar conteúdo, o cara pensa demais, chega um momento que dá aquela travada. Esgota um pouco, Esgota, né? E aí esse pessoal está utilizando para dar aquela destravada e seguir. Então, são N coisas que você pode utilizar, desde não sei como fazer um roteiro, não sei como fazer uma receita de bolo, queria escrever um texto e queria alguma citação específica, mas usar a ferramenta sem o conhecimento seu por trás, aí já é uma questão que você está assumindo um risco. Então, eu acho que para advocacia, realmente, para quem não está numa advocacia estratégica, é polêmico que eu vou falar agora, mas vai perder mercado, né? Então, se você não está numa advocacia estratégica, essas ferramentas estão vindo com uma velocidade muito grande. Eu visitei uma startup que ela já tem um assistente jurídico, mas é toda baseada na legislação americana. Então, mas já faz pequenas petições, revisão de texto e assim por diante. Tem banco de tese, banco de cláusulas. Então, mas claro, sempre o advogado ali como a última fronteira ali e fazer a última revisão. Mas algumas coisas já é realidade. Então, quanto mais estratégico você for na sua advocacia, eu acredito que você cada vez mais está subindo um posto que você vai ser sem substituível não, mas cada vez você vai subindo como se fosse o Titanic ali, a tecnologia tá vindo e você vai indo para um lado que a água ainda não chegou. E eu acho que esse é o nosso sentido hoje, é o que a gente procura. Então, a tecnologia tá vindo, eu procuro ser cada vez mais estratégico com o meu cliente para conseguir entregar mais valor. Porque a tecnologia tá vindo rápido, tá vindo avançando. E a nossa forma é procurar a melhor saída. Hoje a gente contrata, a gente foi picado aí pelo bichinho do processo, né, da engenharia. Então a gente acabou de fazer uma seleção de um engenheiro que vai assumir uma área nossa, que é totalmente a área do jurídico,
que é uma área de report ali do jurídico. Mas por quê? Por uma questão que a gente entende cada vez mais, essa multidisciplinaridade no escritório é fundamental. A gente foi em reunião recentemente com um cliente que hoje, já que eu sabe, cada vez mais os superintendentes das companhias não são advogados, os superintendentes jurídicos não são advogados mais. Então, a gente está indo para a companhia, todas as reuniões que a gente vai nos clientes de São Paulo, no Brasil inteiro, a gente vai discutir número. A gente não vai discutir tese jurídica. Pouca gente quer discutir tese jurídica. O cara quer discutir número, porque no final é mostrar para o acionista se deu resultado ou não. O que a gente conseguiu fazer o saving ali, de devolver dinheiro para a companhia. Agora um diretor virou para a gente e falou assim, é inadmissível um escritório vir aqui e não saber conceito de administração. Porque eu vou falar sobre balancete, eu vou falar sobre orçamento, eu vou falar sobre budget, eu vou falar sobre isso, aquilo. E ele falou, cara, eu não tenho tempo para explicar para o escritório o que é esses termos, né? E aí, você entra numa falha acadêmica das faculdades que você não tem cadeira de gestão, você não tem cadeira de finanças, você não tem na área do direito, né? E isso cada vez mais a gente, hoje, se você encontra um advogado, a gente fala até que, cara, um unicórnio, né? Você pega um advogado que já foi engenheiro, ou um advogado que tem um MBA em gestão, ou em gestão de pessoas, ou em gestão de processo, é ouro em Goiânia, né? Especificamente. Mas esse cara no mercado, pra gente principalmente, vale muito. É um cara que tem uma noção pra gente de negócio que vale o cara hoje tem a peso de ouro, porque ele consegue ter uma visão global que você não perde tempo explicando conceitos básicos. Então, e esse cara consegue sair da questão de que a inteligência tá vindo pegar o serviço do cara que é o advogado, né, que não básico ali. E eu acho que é um pouco disso. Me permita, Tati, fazer uma colocação aí, que essa conversa ela é estimulante, né, Renato? Mas quando a gente fala de tecnologia e de inteligência artificial na advocacia, eu fiquei ouvindo o Matheus e pensando no Renato, né? Esses dias nós advogamos numa ação no Tocantins, em que a discussão era um equipamento de tomografia mais ultrapassado, o quanto ele poderia prejudicar os diagnósticos dos pacientes ali naquela unidade hospitalar que é de emergência. Então, e aí eu trago isso para a advocacia para dizer o seguinte: eu não acho que a inteligência artificial substituirá o advogado, como não substituirá o médico, mas o que nós buscamos na tecnologia e na inteligência artificial é o aperfeiçoamento dos processos. Então, é evidente que se eu voltar no tempo aqui, coisa de 10 anos atrás, quando eu tinha que que percorrer o estado de Goiás, do Tocantins, do Distrito Federal com veículos, era uma frota de quase 20 veículos rodando o estado inteiro para ir lá fazer uma cópia de autos de processo para chegar aqui e fazer uma contestação. Olha, isso tudo hoje está ao alcance de um download. Simplesmente assim, o protocolo hoje é simplesmente um upload, é só isso que você faz, e isso barateou o custo, fez com que a gente se tornasse mais competitivo, e hoje, como é a tecnologia que alcançou a todos através dos processos eletrônicos dos tribunais, então isso traz hoje um custo que barateou para todos. Então começou com poucos, hoje ampliou. Quando a gente fala de inteligência artificial, o que eu fico pensando, e essa é a missão do Matheus 24 horas por dia, é como trazer novas tecnologias. E aí a discussão nossa aqui já é
como você fazer uma interligação, né, do chat com outras ferramentas que nós temos para que essa informação na geração de petições que virá no futuro não seja uma coisa ali sem precisão, mas que seja uma coisa buscada no banco de dados que traga informações precisas. E aí você, para a advocacia, por exemplo, o que você busca com essas coisas quando eu falo de aperfeiçoar o nosso trabalho? É não ter a possibilidade de cometer erros que você não pode cometer em hipótese alguma, tipo qualificar de forma equivocada o seu cliente ou deixar de alegar, por exemplo, uma preliminar que seria obrigatória e às vezes a pessoa pode esquecer alguma coisa assim, ou uma tese de prescrição, uma preliminar de mérito e tal, mas tudo isso você faz o quê? Você estabelece os parâmetros, e isso a gente já faz há 12, 15 anos que a gente emprega, não inteligência artificial, mas um pouco de tecnologia aí em sistemas que traz isso tudo para nós. Então, tudo isso que o Matheus falou, eu sempre fico pensando como isso vai trazer uma redução dos nossos custos e como isso vai fazer com que a gente consiga prestar mais serviço de qualidade para os nossos clientes. Isso, né, então, reduz custo, aumenta faturamento e aumenta a assertividade. Então, é por aí. Um gancho em relação ao que o Matheus disse. Duas coisas. Eu acho que a mídia, que foi o que você perguntou, Tati, em relação ao metaverso, em relação ao chat GPT, eles estão dando muito mais ênfase do que realmente é. Inclusive porque a gente estava agora na reunião do Itaú, segunda e terça. Hoje é... Terça. Então, da semana... Enfim, segunda e terça que a gente foi. E aí eu perguntei sobre o metaverso, porque o Itaú ele está investindo muito no metaverso, eles fizeram questão de falar isso para nós, escritórios lá, porque eles falam que os clientes deles, que é a próxima geração, estão lá. Aí eu questionei, eu falei, tá, mas e o que é o metaverso na sua visão? Porque eu que sou mais novo, né, eu tenho 27 anos, eu jogo videogame há muito tempo e tudo mais, hoje quando você vai jogar um jogo de tipo um GTA da vida ou na época bem antes, tipo um The Sims, você tem uma qualidade e uma facilidade de entrar naquele mundo muito mais fácil do que está sendo apresentado para nós agora, né? Então um gráfico muito ruim, reuniões online, aquilo ali para mim não é o metaverso. Eu esperava algo no sentido de um filme igual Avatar da vida, um Matrix, que você entrasse ali naquele mundo e realmente fizesse coisa. Então para mim é mais holofote do que realmente é. E da mesma forma, o chat GPT, nessa mesma palestra que o Matheus disse que aconteceu lá no Brasil Conference, ele fez questão, tinham 4 palestrantes, um deles, eu não lembro qual era, fez questão de falar que é muito diferente, você tem que usar o termo correto, de invenção de inovação. O chat GPT, ele é uma inovação, ou seja, ele já existia. O que eles fizeram, igual o Matheus disse, os processadores estão melhores, eles apenas reúnem as informações que já existiam na internet, os processadores conseguem fazer isso na velocidade, né, que a gente nem imagina, ou seja, eles pegam a internet toda, colocam uma linguagem humana, e aí você tem a sensação de que uma pessoa está falando com você. Então, não é de fato uma invenção, nossa, algo diferente que acabou de vir, não, ele melhorou, né, então assim, as pessoas, tem muita gente que ainda não pesquisou sobre, então não, as profissões não serão substituídas, ninguém vai morrer, as máquinas não vão nos matar, né? Igual até pessoas brincaram lá em relação a isso, não é o exterminador do futuro, porém eles vieram para ajudar. Mas eu acredito sim que algumas profissões mais básicas, por exemplo, como, né, hoje está surgindo muito, eu esqueci o termo quando a pessoa escreve os textos, mas... Para outra pessoa? Copy. Um copywriter. Então, às vezes a profissão de um copy pode ser que seja substituída, não sei, porque eu consigo, por exemplo, sei lá, eu sou autônomo, advogado, tenho meu escritório, quero criar as legendas do meu escritório. Então, se eu peço pro chat fazer isso, ele vai fazer. E, tipo assim, sei lá, cria aí a legenda do mês inteiro das minhas fotos, eu posto 3 fotos por semana, ele vai criar isso, tipo, em 5 minutos. Eu só vou revisar. Então, acho que algumas profissões, sim, podem ser substituídas, outras não. Mas é só um gancho que eu queria fazer.
Eu estou muito alinhado com a fala de vocês. Eu acho que a semelhança, quer dizer, o paralelo é o mesmo, né? É uma ferramenta e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Na medicina isso foi muito forte com o advento da telemedicina. E muita gente foi contra, porque eu não admito, porque eu não sou cavalo para ficar em baia, porque tinha aquelas baias grandes. E, enfim, eu acho que aquilo que a gente não gerencia, se lutar contra é uma... na minha visão, se aquilo você não gerencia, você tem duas opções naquele momento. Ou você se rebela, ou você surfa aquela onda, né? Então, para nós, o advento da telemedicina foi muito relevante. Nos permitiu estar em locais que a gente não estava. Hoje a gente está em 6 estados, mais o Distrito Federal, e se não tivesse a teleradiologia, isso não era possível. Então, é uma ferramenta. Eu acho que nós temos que sim procurar estar na vanguarda para surfar essa onda, porque quem sair na frente, naturalmente, vai poder galgar melhores frutos, né? Mas, de novo, não como uma substituição, mas como uma ferramenta que vai me dar mais escala. Ao invés de fazer X exames, eu vou fazer X mais Y exames. Ao invés de atender tantos clientes, eu vou atender mais e assim por diante. Pessoal, a gente está chegando ao final, né? Eu vejo que foi bastante interessante, tanto para quem falou, quanto para quem está assistindo, ou nos vendo, ou ouvindo. E eu queria que você, Jacó, fizesse as suas considerações finais, os seus apontamentos sobre tudo que a gente falou aqui. E depois você também, doutor, fizesse as suas considerações finais, lições de aprendizado ou algum conselho, tá? Porque aqui quem vai ver a gente são pacientes, clientes, médicos, advogados, residentes, estagiários, dona de casa, empreendedores, né? Jovens advogados, vai ter de tudo escutando, jornalistas também. Então, Jacó, com você. Bom, eu quero dizer a todos o seguinte, acho que o mercado hoje é um mercado de oportunidades, é isso que eu vejo. E quando acho que o Renato coloca isso muito bem, quando aparecem as inovações, você tem duas maneiras de agir. Você pode ver aquilo como uma grande oportunidade ou como uma ameaça. Você não pode impedir que as inovações cheguem. Elas virão querendo todos nós ou não. Então, eu digo com toda clareza, eu faço a opção por assimilar as inovações e eu vou fazer aquilo da melhor forma que eu puder. Então, tem, às vezes, conhecimentos que eu não domino, então eu vou contratar alguém para poder trazer aquela inovação para o escritório e fazer da melhor forma possível. Tem outras que são da minha linha de conhecimento e esse eu vou me aperfeiçoar para que eu consiga utilizar aquela inovação da melhor forma possível. Aqueles que são mais jovens podem pensar que nunca existiu um mundo sem o Windows, sem aparelho celular, sem internet, sem WhatsApp, etc. Mas eu digo que eu já vivi esse mundo sem absolutamente nada disso. E cada uma dessas ferramentas surgiram e quando surgiram abalaram o mundo. E era... Na época, Renata, a mesma coisa que agora acontece com o chat. Nossa, o mundo vão acabar profissões, isso. Gente, não mudou. Aliás, nenhuma profissão deixou de existir. Eu não passei por necessidade em nenhum momento que essas ferramentas aconteceram. Mas eu tomei uma decisão. Nenhuma dessas ferramentas iriam me impedir de exercer a minha atividade, de crescer o escritório. Ao contrário, todas elas acoplaram ao escritório, a gente apresentou o escritório como mais uma vez um escritório inovador e é exatamente isso que eu
proporia para cada um daqueles que nos acompanham agora pela internet. Aproveitem a onda de cada uma das inovações que virão e mostre aos seus clientes como é que você pode ser ainda melhor com essas inovações. Eu acho que essa é a essência do que a gente precisa passar. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui na casa de vocês, dizer que é uma história muito bonita, então achei bacana vocês contando como era na infância e como foram os exemplos, né? Então dizer que para nós também é exemplo, viu, Jacó? Então eu fiquei realmente lisonjeado e agradecido aí com esse convite. Dizer para quem que está assistindo que não existe uma linha reta, sem dúvida alguma, tem altos e baixos, mas eu entendo que se a gente quer um local melhor ao sol, que a gente precisa buscar, eu acredito muito no trabalho, eu acho que não tem nada mais. Então eu acho que é isso, é trabalhar. Eu acho que a profissão me ensinou que a gente precisa estudar sempre, que a gente precisa... Isso é muito bacana da medicina também, assim, o fato da gente estar o tempo inteiro estudando, participando de congresso. Isso mostra que se você para, por pequeno que seja o intervalo, para recomeçar é muito dolorido. Então acho que são esses os meus comentários finais. Lucas, quer falar alguma coisa? Não, acho que foi bacana o papo mesmo. O bate-papo aqui que a gente teve, é sempre uma honra recebê-lo aqui também. Doutor Renato, aprender com vocês lá, acho que por mais que as empresas são diferentes, é o que eu... Na verdade, eu sempre falo pro Matheus isso, eu sempre gosto de ver exemplos de empresas familiares, porque aí acaba que a gente tá no mesmo barco, a gente entende, né? Tem muita gente, igual você disse, é contra, não gosta, não imagina, mas eu acho que a gente tá seguindo o caminho certo aí. E é isso, eu acho que eu, jovem, 27 anos, se eu fosse para deixar alguma mensagem, ainda mais depois dessa viagem que a gente fez, essa imersão lá fora do Brasil, acho que é o pessoal cada vez mais se aperfeiçoar, não parar, né, estudar mesmo aí diversas áreas, porque igual a gente escutou uma das organizadoras lá do evento em Harvard, ela falando que lá algumas matérias são obrigatórias, então gestão, entender de economia, algumas outras, não vou recordar, são obrigatórias, então por mais que aqui no Brasil não seja, então a gente procurar fazer isso, pra gente estar à frente. E quem não entender que o mundo já mudou no sentido tecnológico, vai ficar para trás, né, porque a gente, né, o mundo muda, a gente tem que mudar junto pra gente conseguir fazer as coisas. Mas é isso aí, obrigado. Só antes de passar pro Matheus, Tati, o Jacó no começo falou da síndrome de vira-lata do goiano, né? E eu acho que nós temos que tirar essa síndrome do vira-lata das empresas familiares. Eu acho que as empresas familiares, e aqui eu acho que nós temos 2 exemplos, são empresas bem-sucedidas, lógico, se bem tocadas, otimizadas, sem desperdício. Então eu acho que nós precisamos tirar essa... Tem muitos pontos positivos, né? A empresa de capital aberto, ela não tem a pessoalidade, nas familiares o dinheiro é nosso mesmo, quer dizer, o nome é nosso mesmo, nós não podemos errar. Então eu acho que como pontos para levar para casa, eu queria fazer também essa provocação aí aos que nos assistem. E antes do Matheus falar também... eu só quero fazer uma colocação aqui. Eu tenho tido o prazer de ser atendido lá no CRD, né, e sempre muito bem atendido. Tem algo, Renato, que eu sempre falo. Primeiro, ter muito trabalho é um privilégio, né? Então eu falo isso para nossa equipe, é um privilégio, isso não é um problema, é um privilégio ter muito trabalho. E hoje se fala muito em experiência, né? O cliente precisa chegar nas nossas empresas e ter uma experiência positiva, né? E o meu grande objetivo é que quando as pessoas vêm trabalhar aqui no escritório, que chegue o horário delas ir embora e elas falam, nossa, já chegou a hora de ir embora, né? Que pena. Eu sei que isso é um objetivo difícil de se conseguir, porque temos os problemas, temos as dificuldades, tem as nossas falhas, né? E a gente precisa combater todos os dias as nossas falhas para aperfeiçoar. Mas eu queria
citar o CRD como um exemplo em que eu fui no momento, você sempre que procura fazer um exame, porque alguma coisa não está muito bem, né? Embora a gente está mudando muito para essa medicina preventiva, mas eu estive lá no CRD e fui atendido, as pessoas com um sorriso no rosto, as pessoas que me atenderam, me acompanharam e fizeram questão da minha presença e foi num período importante da minha vida. Então quero registrar aqui, fazer o agradecimento de público da importância que foi esse atendimento na minha vida. Obrigado. Obrigado. É nossa obrigação. Matheus, então sexta-feira agora, que é feriado, você vai trazer o seu filho, né, já para começar o expediente, né, num feriado. Querendo ou não. Querendo ou não, né, ele tem 7 anos, é isso? 7 anos. E aí, você vai dar um recado para ele? O que você quer ressaltar hoje? Eu acredito, uma das coisas, eu acho que tirar essa síndrome que o Renato falou é muito importante. E tem uma outra síndrome também que eu acho que tão quão importante, que eu acho que é uma briga agora minha e do Lucas, da nossa geração, que assim, o meu pai em muitas palestras, ele usa muito o termo, eu não vim de família com nome na advocacia. E o desafio meu e do Lucas é o contrário. Eu venho de família com nome na advocacia, né? Então, aí o peso é um pouco maior. Então, por mais que, cara, você começar com um empurrão é também difícil, né? Não é fácil, né? Você já começa com uma régua lá em cima. Então, claro, são campos diferentes, né? Quem começa sem estrutura, quem começa com estrutura, mas também quem começa com estrutura, o nível de exigência dessa pessoa já começa lá em cima. Então, né, as famílias aí, empresárias estão aí, né? E as novas gerações não vão deixar a régua cair. Questão de mensagem para o Miguel, por exemplo, eu acho que vai trabalhar sim, né? Eu acho que essa questão da disciplina lá em casa foi muito boa. Um fato interessante da gente meu pai serviu o exército, eu servi o exército, o Lucas serviu o exército. E no momento, Miguel vai servir o exército. Miguel vai servir o exército. O vô da outra parte é militar, todos os tios são militares. Então, para mim foi muito importante passar pelo exército, foi um divisor de águas na minha vida. Então, gostei muito. E é isso, assim, eu acho que para a questão dos novos advogados que queiram, né, que vê a gente como né, querer referência, eu apostaria muito nessa parte de estudar muito gestão, estudar muito processo, mas quando eu falo de processo não é o processo jurídico, seria o processo em si, e a parte de sempre estar antenado com essa parte de inovação, né? Eu acho que a gente cresceu até hoje pelo fato, claro, do empenho do Jacó de sempre querer estar trabalhando continuamente, mas sempre também a sensação de incômodo e querer estar perto da inovação, né? E é o que a gente faz muito. Então, a gente sempre está antenado. Acho que hoje a facilidade da informação é muito mais fácil do que foi na sua época. Então, claro, tem que saber filtrar a informação. Mas eu acho que o principal aí, se os novos advogados, claro, mas tem na base do direito, forem por essa linha, eu acho que você consegue fazer o que a gente está conversando aqui, que é alavancar. Claro que não é da noite pro dia, mas você já começa aí num diferencial dos seus demais colegas aí, assustadoramente. Então é isso. Obrigada a todos, aos 4. E é isso aí, pessoal. Espero que esse episódio tenha sido útil. Se não foi para você, compartilha nosso link com um amigo ou familiar. Espero que tenham gostado do Sala de Audiência de hoje, o podcast da Jacó Coelho Advogados. Muito obrigada, Jacó e Renato, pela participação e as considerações do Lucas e do Matheus também, e abrir um pouco os corações deles, né? As experiências também, e pelos conselhos, né, de alguém que já passou por algumas experiências.
E se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos acompanhe, @JacóCoelhoADV, @CRD Medicina Diagnóstica, né? Renato T. Dyer, @LucasX Coelho, @Xavier Coelho, né? Mateus. Nos acompanhem. Muito obrigada mais uma vez. Nos deem dicas e sugestões. Obrigada.